Decepcionante, né? Menos pro Fernando Seabra, porque ele conseguiu elogiar a atuação do time do Cruzeiro aqui contra um Cuiabá que não mete medo em ninguém, né? Jogando aqui, é o vice-lanterna, né, da Série A do Campeonato Brasileiro. Aí a gente volta naquela questão que o desespero do adversário para pontuar, é só que o adversário não pontua com ninguém, né? Pontuou com o Cruzeiro porque o Cruzeiro foi tão incompetente quanto, numa atuação muito ruim e dentro daquilo que a gente já vem falando, né? Eu comecei a pensar ali quando fala sobre desgaste, viagem. O Cruzeiro tá viajando de voo fretado, para baixo para cima, daqui a pouco vai ter outra parada para a data FIFA. Se depois de 2 semanas o time não consegue fazer 3 jogos em sequência, a gente tem que ficar preocupado com mais questões do Cruzeiro, né? Porque jogou contra o São Paulo num domingo, aí joga numa quinta-feira e no domingo seguinte já tem que tirar quase todo o time. Então, é o primeiro ponto, né? E o segundo ponto aí, e o pessoal fica falando aí no chat, a gente tem uma pergunta e olha lá, né? E outra coisa, véio, as perguntas não são respondidas, né? Não adianta, véio. Foi a última vez, inclusive, nessa temporada, que eu vou perguntar de jogadores contestados, aí no caso do Lucas, e que hoje até entrou razoável. Agora o Ramiro fez o mesmo de sempre, porque não tem jeito. Eu quero me poupar de chegar na coletiva e ouvir que jogou muito bem. Gente, o Lucas, eu não vi nenhum... o que ele podia... O que ele fez de negativo? Agora o Ramiro fez muita coisa. Inclusive errar um passe de 2 metros, causando a expulsão do João Marcelo. Quando ali você já quase que perde qualquer possibilidade de buscar uma vitória, tendo um jogo a menos, correndo nesse calor aqui na Arena Pantanal. Então, aí você chega e é só elogio, véio. Não dá, né? Não dá. E falar que estão treinando bem, vão receber a chance na hora correta, se fosse no Mineirão, não recebeu. No Mineirão eles não receberam. O Seabra não colocou os jogadores no Mineirão. Nos últimos jogos, pega aí os últimos jogos, eles não entraram. Véio. Então, se são úteis fora de casa, precisam ser úteis em casa também. Aí vem sempre a mesma coletiva de sempre. Véio. A mesma coletiva de sempre. O Cruzeiro tinha tudo para voltar ao G6 do Campeonato Brasileiro. O Seabra faz uma aposta alta na Copa Sul-Americana de um jogo que, gente, futebol todo mundo sabe que é jogado, não tem nenhum time ganha de véspera, mas o Cruzeiro tem uma vantagem gigantesca na quinta-feira. Tinha que poupar na quinta-feira? Não. Mas o Cruzeiro jogou domingo com o São Paulo, quinta-feira com o Libertad, hoje aqui contra o Cuiabá, 3 jogos. Quinta com o Libertad, 4 jogos. E além disso ia ter segunda, terça e quarta para recuperar todo mundo, né? Então quinta, 4 jogos. Contra o Vasco domingo, 5 jogos. Contra o Fluminense na outra quinta, 6 jogos. Depois outra data FIFA. Se o Cruzeiro não tiver preparo físico para jogar 6 jogos, sendo domingo, quinta, domingo, quinta, domingo, quinta, aí tá tudo errado, né? Aí o departamento de futebol, o senhor Alexandre Matos, com o departamento de futebol, com o Pelaipe, com o Dracena, eles podem chegar lá nesses relatórios da fisiologia, departamento médico, departamento de saúde e performance e ver o que está acontecendo. É reta final de temporada? Beleza. Outros times estão... Problema dos outros times. O Cruzeiro não tem um ótimo departamento médico? Não tem aí poucas lesões na temporada? Até as muitas lesões aí são traumáticas, né? Que você, no treinamento, pode ter, né? Lesão muscular o Cruzeiro quase não tem. Tem de jogadores que já tem um histórico. Então, se você de uma data FIFA para outra, quando para 2 semanas, e a outra também, o Cruzeiro vai ter 2 semanas, porque nós não estamos na Copa do Brasil, se você não conseguir
em 15 dias, preparar um elenco para jogar 6 partidas, domingo e quinta, e descansando depois mais 2 semanas, aí, meu amigo, tem que mudar muita coisa. Muita coisa. Então, o da casa e a Amanda, eles falaram antes aqui, e aí depois eu fiquei pensando, e os jogadores foram entrando também, né? Tirando ali o Lucas Romero, os outros preservados, eles entraram para jogar aí 30, 25, 20, jogou menos, mas jogaram também. Então, isso precisa ser um sinal mais do que de alerta, porque o Cruzeiro está apostando tudo na Copa Sul-Americana, times estão chegando, e se não virar G7, G8 aí, pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro pode ficar fora de uma Libertadores, hein? E competição de mata-mata, meu amigo, você 50% de chance de ganhar, ou você ganha ou você perde. Ou tem como? Não, o Cruzeiro tem 90% de chance de ser campeão da Copa Sul-Americana. Como? Impossível. Tem 90% de chance de chegar no G6 fazendo tantos pontos. Aí é dado matemático. Competição de mata-mata é igualdade para todo mundo. E, ao que parece, o Cruzeiro faz uma aposta que é arriscada. Num Campeonato Brasileiro em que o começo foi mais do que positivo e o final está sendo mais do que negativo. Quando era para o Cruzeiro entregar mais, o Cruzeiro está entregando de menos. E para fechar, tal desgaste, tem que ficar no banco e etc. Quantos jogos o Jonathan Jesus ficou no banco aí e não jogou? Primeira partida dele. Quantos jogos o Peralta ficou fora de banco? Primeira partida como titular. Já passou na frente dos outros ou não? Claro, né? Tem mais gente lá para receber oportunidade. Véio. Tem garoto da base que aqui, ó, nesse calor aqui, ia correr igual louco. Alguém duvida que o Joseph ia correr aqui mesmo tendo jogado sexta-feira? Uma final lá de Campeonato Brasileiro Sub-20? O Tevez eu falei da questão, mas se não tivesse sentindo, tinha que estar aqui também. Véio. Tinha que estar aqui também. E outra, se a preocupação é não machucar jogador, nosso único centroavante está jogando 90 minutos aí todos os jogos. Véio. E voltando de um período de lesão, né? Para ele não tem preocupação? O Caio Jorge está se entregando aí todo o jogo e correndo pra caramba. Brigando lá na frente e vem se destacando, pelo menos na minha opinião. Então, fica chato, sabe? Fica chato. Toda coletiva, a gente chegar aqui e falar a mesma coisa. A mesmíssima coisa. Aí o pessoal vai falar, as perguntas. Meu filho, você quer que a gente faça o quê, né? Não tem como. Ninguém vai conseguir obrigar a pessoa a responder o que está sendo perguntado. Vai falar, rodear e fica ali. Não tem tréplica, né? Numa entrevista coletiva, infelizmente. Porque não dá para o Cruzeiro chegar aqui, fazer esse jogo que fez com meio time poupado, não sei o quê. Não dá. Não dá, foi um jogo muito ruim. E é um jogo que mostra que a nossa campanha de segundo turno, ela é péssima. E o aproveitamento como visitante, ele é abaixo de péssimo. Ele é abaixo da crítica. Isso aí é motivo de cobrança e do Departamento de Futebol do Cruzeiro ficar muito atento, porque se não vier pela Copa Sul-Americana, a gente vai sofrer. E volto a repetir o que eu disse há algum tempo. Não estar na Copa Libertadores em 2025 é tragédia. Tragédia. Ponto final.